Eu acho interessante a forma como as pessoas iniciam um novo ano. Tem pessoas que preferem fazer metas em um caderno, ou só viver um dia de cada vez, ou tem aquelas que fazem um vision board. E vivendo em um mundo em que somos constantemente impulsionados a buscarmos a nossa melhor versão, a sempre correr atrás dos nossos sonhos, não importa o que custe, não importa como vai ser essa caminhada, e que nosso futuro só depende de nós, fazer uma lista de metas tem se tornado algo cada vez mais pertinente e em certas situações até obrigatório nessa busca pela sua melhor versão. Mas às vezes eu fico me perguntando, será que esses objetivos que eu quero alcançar, eles são meus ou são de outras pessoas? Será que eles são realizáveis em um ano? Será que daqui a um mês ou 2 meses eles vão continuar os mesmos? Eles ainda vão fazer sentido para mim? Eu admito que por muitos anos eu fiz uma lista de metas e devido à minha realidade, nenhuma noção de organização, a procrastinação, a falta de motivação e a autossabotagem me faziam acreditar que eu não era capaz de realizá-las. E sendo sincera, pensando atualmente, muitas dessas metas não eram nem autorrealizáveis para mim, mas sim eram metas que eu via às vezes outras pessoas fazerem e eu acabava acreditando que era o que eu queria. Só ao longo do tempo eu pude perceber que era mais importante eu dar pequenos passos diários, fazer pequenas mudanças no meu dia a dia, do que tentar dar saltos de longa distância, sem nenhum tipo de treinamento. Eu sei que as redes sociais acabaram com a nossa percepção sobre o tempo, sobre a observação e espera, já que tudo parece realizável de forma cada vez mais rápida e acelerada. Após passar por longos períodos de ansiedade e me vendo repetir os mesmos ciclos, eu comecei a buscar novas alternativas, tentando encontrar novos caminhos. Eu comecei a ler livros de autoajuda, a ouvir podcasts, eu busquei terapia com os meus amigos e com um profissional, e em certa medida tudo isso me ajudou, mas a verdade é que eu só consegui dar uma guinada na minha vida quando eu comecei a silenciar o mundo externo e comecei a me ouvir. Uma vez eu vi uma publicação que dizia que tudo o que fazemos hoje é resultado de como fomos criados e que para que existam mudanças, precisamos começar a construir a vida que acreditamos que merecemos. E a partir do momento que começamos a nos conhecer, a sermos tão generosos e amorosos conosco da mesma forma que somos com os nossos amigos ou com os nossos familiares, é que começamos a enxergar as nossas potencialidades e encontramos força para pôr em prática as mudanças que desejamos. E sendo sincera, isso não é um processo fácil, não é algo que tem um início, um meio e um fim. Se olhar todos os dias e poder se abraçar em sua completude, se apoiar e dizer palavras gentis a si mesmo, ser menos severo e se respeitar, é um processo diário que envolve humildade e compaixão. Hoje eu consigo ser muito grata a mim mesma, por ser capaz de dar pequenos passos, aprender a sair da minha zona de conforto. Eu passei a apreciar o meu dia a dia e acreditar que eu posso fazer o que eu quero. Eu não sei vocês, mas eu realmente acredito que ter conversas consigo mesma ajuda muito, principalmente em momentos quando eu fico com a cabeça cheia ou sinto que eu estou perdendo o controle dos meus pensamentos. E eu entendo que às vezes é difícil a gente olhar a grama do vizinho e não se comparar, ainda mais quando vivemos em um mundo virtual que nos coloca em vitrines
com a premissa de sermos diferentes e únicos, mas que ao mesmo tempo reforça a comparação e o igual. Eu nunca pensei que ver uma lista de tarefas ou metas ou fazer calendários de coisas que eu preciso fazer no dia a dia me deixaria tão motivada. Antigamente eu fazia essas coisas como forma de garantir que eu iria falhar, que eu não ia cumprir nada, me punindo por ser tão inútil. E hoje eu faço isso e eu me sinto tão capaz. E como eu sei que a vida é feita de dias em que eu vou estar 100% ativa e outros que eu só vou conseguir doar 10%, eu tento planejar as coisas de uma forma que eu possa subdividi-las. E eu evito fazer tudo de última hora. E eu também sempre tento criar metas que promovam o meu crescimento, ao mesmo tempo que sejam atingíveis também. Eu queria falar sobre um livro que eu terminei de ler, é o Fumaça Branca, da Tiffany D. Jackson. E é sobre uma menina, e a família dela vão morar em uma casa, e aí eventos estranhos começam a acontecer nessa casa. A personagem principal, a Mary, ela não sofre de nada, é que acontece algo com ela que faz com que nem todo mundo consiga acreditar nela. Então, a credibilidade dela meio que é zero, né? Então, por ser uma pessoa que já teve algum tipo de vício e que está lutando para poder se recuperar disso, então, assim, nem todo mundo consegue acreditar nela. Quando ela começa a falar que tá percebendo que tá acontecendo coisas estranhas na casa. Eu não achei que foi um livro tão de terror, assim, porque pra mim terror é você evocar o medo, e muitas vezes que eu li eu não senti isso. Mas eu admito que o final foi bem surpreendente. Começando o ano de 2025, eu admito que eu me tornei uma leitora muito boa. Eu consigo ler muitos livros durante o ano e eu não tento ler rápido, porque pra mim é muito importante absorver a história e entender ela. E para esse ano eu coloquei como meta tentar ler livros mais cabeçudos, livros que exijam mais atenção, que meio que você precisa ter aquele horário de você sentar e você desfrutar da leitura. Então, eu comecei a ler esse livro eu tinha lido no ano passado, eu não li todo, eu li algumas partes e estou terminando ele, e é o do Byung-Chul Han. Ele é um filósofo sul-coreano e o nome do livro é A Expulsão do Outro. Os livros dele eu gosto porque fala muito sobre a sociedade, a forma como nos comportamos hoje em dia, nossos hábitos, o que fazemos, o que falamos, o que pensamos, e como nós nos tornamos muito iguais uns aos outros. Que por vezes nós achamos que o que estamos fazendo ou falando é muito diferente, é muito original, mas não, que no final de tudo somos iguais uns aos outros. E é bem interessante, admito que às vezes eu tomei até uns sustinhos assim, quando eu li, que eu fiquei, gente, eu achei que eu fosse 2% diferente, mas não, somos todos iguais. Eu também tô lendo O Agente Mira no Amor e Acertar na Solidão, da Anna Sui. Eu admito que ele ainda não me pegou, mas eu estou tentando. É um livro que fala através de diálogos, né? É uma conversa entre a autora e o leitor sobre solidão, sobre o amor, sobre a aceitação da solidão e sobre psicanálise. E o fato de ainda não ter me pego é porque eu admito que ultimamente eu tô tendo um foco muito ruim, assim. Eu tô tendo muita dificuldade em conseguir me concentrar em leituras, em coisas que exigem mais da gente, que exigem mais foco, que não dá pra você ficar parando e faz uma coisa agora, você tá lendo, aí você para, faz algo e depois você volta. Então eu tô tendo dificuldade em relação a isso, é tanto que eu tô mais off, mais desligada do mundo externo para conseguir voltar a esse foco meu, né, e conseguir ler
livros que exigem mais um pouco de mim. Como uma pessoa ansiosa, eu sempre tento buscar formas de diminuir meus níveis de ansiedade, conversar comigo mesma de forma gentil, falar palavras positivas para mim mesma, tentar fazer as coisas com antecedência para não ser engolida por tarefas grandes que façam eu me sentir incapaz de realizar. Por exemplo, eu odeio fazer as coisas de última hora porque eu acabo entrando em um ciclo de autossabotagem e de punição. E mesmo que eu consiga entregar de última hora e que o resultado seja muito bom, ainda assim eu vou me sentir culpada por não ter me planejado melhor, por não ter feito com antecedência, por não ter feito de forma mais minuciosa, por ter feito tudo de forma tão apressada. Eu agora tento lembrar que tudo passa, que a vida é movimento e é dessa forma que as coisas se ajeitam. Eu também tento sair mais, ver a natureza, estar presente e tentar escutar o som da vida real. Eu tenho me apaixonado tanto pelo som da vida real, mesmo que esse som seja dos homens jogando bola na sua janela, ou do seu vizinho barulhento, ou o som da chuva. É bom às vezes a gente poder silenciar o som das redes sociais. E eu entendo que nem tudo eu consigo lidar, eu consigo compreender, então eu prefiro estabelecer limites. Eu me sinto motivada com esse ano novo. Eu me sinto motivada e feliz com as metas que eu estabeleci. E algumas são bem simples, como fazer um bolo, e outras vão demandar mais de mim, como tirar minha habilitação. E eu me sinto muito capaz de cumpri-las, e todos os dias eu dou pequenos passos rumo a essas conquistas.